Olá a todos. Estamos aqui nesse momento, né? Um momento especial, onde estou com a presença aqui do nosso ilustre Mesquita. Alguns já conhecem, tem alguns vídeos dele aí no canal. Mas hoje o Mesquita está aqui no Instituto de Parapsicologia, no Instituto Paté, né? Veio fazer uma visita para nós aqui, veio trazer conhecimento e estamos, né, fazendo uma parceria aqui com o Mesquita e o Mesquita vai ser um dos nossos professores, vai coordenar, vai trazer, né, o conhecimento dele, vai coordenar aqui algumas práticas, algumas ritualísticas incríveis. Mas estávamos conversando e eu pedi, né, para o Mesquita, bah, vamos gravar alguma coisa aí desse assunto que nós estamos conversando, e nós conversávamos ali sobre algumas ritualísticas, sobre xamanismo, sobre os índios, e o Mesquita começou a falar algo impressionante e eu convidei, né, o Mesquita então para nós deixarmos isso registrado. E daí fica uma pergunta, né? O nosso tema aqui, que foi algo aí que nós estávamos debatendo e o Mesquita disse que isso é muito importante. Quando foi, Mesquita, que o índio ele meio que perde o seu Deus? O índio, assim como todos os povos que sofreram o processo de invasão e de dominação, perdeu Deus quando a Igreja Católica Apostólica Romana tirou deles e de todos os povos que para cá vieram à força o Deus primitivo. O índio perdeu Nyanderu, que era o nosso Deus. Foi obrigado por força impositiva dos colonizadores, que não eram só colonizadores, eram escravocratas. Só que o índio nunca se dobrou. Durante um determinado período, ele ficou confinado na região dos Sete Povos, e lá ele foi escravizado, catequizado, perdeu seu Deus, foi usado e abusado. Pouca gente sabe que a fundição no Brasil surgiu lá nos Sete Povos. E quem eram os fundidores? Os comandantes era aquele que escravizava, que eram os padres jesuítas. E quem aprendeu a profissão foram os índios. Então nós tivemos nos Sete Povos índios exímios fundidores, desenhista, artista plástico, grandes músicos, poliglota, assim como Sepete Araju e outros mais. Mas eu guardo uma mágoa, um ressentimento, porque na minha veia corre sangue de índio, que nós fomos forçados a abandonar nossa cultura pelo o povo dominador. Quando a gente abandona a cultura, essa mágoa ela é transferida de geração para geração. Possivelmente na minha veia esteja resquício de algum tupi-guarani, algum charrua, tapuia, alguma dessas denominações índias que foram, aos poucos, quase exterminadas. Isso, então, faz com que a gente, hoje, praticando o xamanismo urbano, esteja tentando fazer um resgate histórico da, da nossa cultura índia. Existem vários movimentos no Rio Grande do Sul, no Brasil, em toda a América, do México até aqui embaixo, de resgate dessa memória, porque o índio ele nunca se prestou ao trabalho escravo, porque o índio nunca se permitiu
que o europeu dominasse. Tiraram o Deus dele, mas não puderam tirar a dignidade. Não puderam tirar dele a ligação que ele sempre teve e continua tendo com o Deus Yanderu, que era o Deus primitivo. Eu acredito que o Deus seja muito maior do que qualquer denominação, mas o índio precisa disso. O índio precisa fazer o rezo dele, precisa fazer o canto dele, precisa fazer continuar fazendo essa ligação, porque o índio nada mais é do que um elo de ligação entre a criatura e o Criador. O índio nunca pensou em ganhar dinheiro. Ganharam dinheiro, ganharam riqueza, fizeram riqueza, cometeram muita coisa pouca digna, para não dizer indigna, em cima dos índios que sempre foram os primeiros habitantes de todas as Américas. Quando Simão Bolívar tentou fazer a América um único país, aqui no Brasil nós tivemos um problema. Nós fomos obrigados a adotar como idioma pátrio português. E eu digo que foi um dos maiores crimes tirar de nós a nossa origem mais castelhana. O índio, ele falava tupi-guarani, que é a língua mãe de todas as tribos brasileiras, ele devia falar, então, o espanhol. Além de nos explorarem, dominarem, roubar nossas riquezas, estruparem as nossas mulheres, fazer filhos que nasceram sem pai, nas nossas ilhas, nas mulheres primitivas da nossa terra, tiraram o nosso direito de ter a escolha de Deus. Então, essa, digamos, revolta, essa mágoa com esse processo de dominação, de extermínio, de desvalorização praticado em cima da raça indígena, ela permanece muito viva. É muito comum a gente chegar na beira de um estado e encontrar um grupo de índios morando embaixo de uma barraca de lona, as criancinhas na beira da estrada, vendendo as cestas, vendendo o artesanato que os índios fazem para poder sobreviver. Eles têm hoje um auxílio governamental, mas isso não é nada. Não adianta dar comida para o índio e tirar o Deus dele. A comida nem vai fazer bem para ele. Então, os índios, na calada, no silêncio do seu coração, ele continua cantando em Anderu, cantando Deus, fazendo rezos e fortalecendo as próprias gerações, assim como nossas etnias passadas deixaram para nós essa inconformidade com a perda de Deus. E olha só, o Mesquita ele tem propriedade para falar sobre isso, porque o Mesquita ele é índio de sangue, né? Ele é filho de espanhol com uma índia, né? Viveu numa tribo de índio, cresceu ali. Mas o Mesquita é uma pessoa muito estudada, né, Mesquita? Eu não sei se tu pode falar para nós aqui um pouco aí da tua trajetória dentro do xamanismo, assim como também dentro de algumas, digamos assim, denominações, ou escolas, ou sociedades, ou ordens, não sei se pode comentar um pouco aqui, para o pessoal entender, né, o grau de conhecimento que o Mesquita carrega aí, vem acumulando, né, na sua evolução, na sua jornada, no seu caminho aí, que vem traçando. Sei até onde tu pode comentar isso, Mesquita, sinta-se à vontade. Quando o sistema dominante
tira do ser humano a liberdade de escolha, a gente tem que procurar caminhos que nos levem a readquirir essa, digamos assim, esses conhecimentos que nos foram tirados. E aí, quando a gente não consegue no lado material, a gente vai buscar fora do lado material. Porque a gente sabe que o corpo, assim como ele está colocado para o mundo tridimensional, ele é a âncora de toda a nossa ancestralidade. Então, a nossa ancestralidade ela é imensa. Nós estamos perto de 5.000 etnias, ou 5.000 descendências genéticas. E isso fez com que eu começasse a me perguntar por que tiraram Deus da nossa gente? Por que confinaram a nossa gente entre paredes, onde eles eram nômades, onde eles eram caçadores, pescadores, passavam a noite olhando para o céu, admirando as estrelas, a lua, falando com a Via Láctea. Ele tinha conexões. Então, essa busca me levou a várias correntes e denominações. Porque a cultura, o ensinamento convencional, ele ensina o básico e aquilo que o povo dominador colocava nos currículos escolares. Então, tu tem que começar a ler livros considerados, na época que eu comecei a ler, apócrifos. Então, a gente não podia. Deus o livre falar em maçonaria, Deus o livre falar em Ordem Rosa Cruz. Não dava nem para pensar discordar da orientação estabelecida pelo sistema que dominou as nossas primeiras culturas. Então, o que eu digo? Aí tu começa a ler livros, aqui não era editado, não havia as editoras que tem hoje, não existia a Pensamento, que é a que eu mais acompanhei. Meus livros iniciais vinham da livraria aqui de Buenos Aires, trazidos por pessoas que vinham visitar o professor Piraju na nossa cidade, que não existe mais. Piraju Nicola, né? Nicola, grande vidente, curador. Um homem que a cultura dele era o ginásio, a cultura de escola era o ginásio, mas ele frequentava outras culturas no astral, ele era um sábio. Ele era... nunca precisei dele como meu médico, meu curador, não. Mas ele me curava, porque ele foi meu cliente durante muito tempo. E eu devo muito, ele mesmo muito ao professor Piraju. Então, lá das livrarias que eu comprava, através do pessoal que era cliente dele, eu comecei a ler a maçonaria primitiva do Brasil, eu comecei a ler a ordem primitiva, eu comecei a ler literaturas consideradas pelo sistema literaturas proibidas. E o índio nunca teve nada proibido. O índio nunca fez nada para ser proibido. Ele tinha o direito nato de ter liberdade, sempre, porque foi o primeiro habitante dessa terra. Foi o índio que segurou a fronteira no momento que nós fomos invadidos pelos espanhóis naquela época. Os portugueses usaram o índio como bucha de canhão. Aqui, bem pertinho, houve o combate de Caboté, onde os jesuítas botaram na linha de frente todos os índios que eles tinham confinados nas paredes dos 7 povos a defender um território que não era deles. Eles não defendiam o território, defendiam os interesses que iam de navio para Roma. Então, no combate de Caboté, morreram 32 mil índios em poucas horas, dá para dizer. Então, esse tipo de coisa a gente vai investigando e a gente vai se dando conta quanto o homem é frágil, quanto o homem é concordino, quando, em troca da sua corrupção, ele recebe meia dúzia de moedas.
Eu acho que lá por 30 moedas de prata ou ouro. E isso tudo fez com que eu me dedicasse, até hoje, a ler todo tipo de literatura que caia na minha mão. Aí a gente começa a descobrir que a gente tem mecanismo embutido na nossa formação que estão adormecidos. E esses mecanismos adormecidos, eles precisam ser trazidos à tona. Não para falar o português, não para falar o espanhol, não para falar isso aí, mas para a gente procurar entender a língua dos índios, que é a nossa língua mãe. A Tupã, que era o nosso Deus, os Guaranis chamam de Anderu. Esse Deus precisa ser fortalecido para que as crianças que ainda vivem confinadas na beira das estradas, com a desculpa que lá moram a tribo de índio, tiraram as terras deles e deram um pedacinho de terra na beira do asfalto, que é para facilitar para eles poderem vender os balaios deles, para vender as ervas de chá deles, para eles vender um cachimbo deles, para vender o tabaco que eles mesmos fazem. Esse tabaco que eu estou pitando aqui é um tabaco que vem do Acre. Outro que a gente tem vem do Pará. Tá? Essa é a nossa medicina. Essa é a medicina que o nosso antepassado deixou para nós poder viajar. Essa é a medicina que eles deixaram para nós, para a gente fazer a conexão entre a Terra e o universo. Nós, descendentes de índios ou índios, somos seres universais. Se não podemos viajar de corpo, viajamos de espírito. E essa viagem faz com que a gente sofra, porque para onde nós nos deslocamos, a gente tem a verdadeira informação. Não temos que prestar contas a ninguém, principalmente ao dominador. Então, essa nossa postura de estar defendendo o índio é o fato de a gente trabalhar com o xamanismo. Na nossa terra, nós temos um grupo de xamanismo, um xamanismo não comercial. Nós não comercializamos aquilo que o Criador nos deu. Nós botamos à disposição de quem nos procura, gratuitamente. Seja um chá, qualquer uma outra coisa que a gente pode servir o irmão, não se olha quem, e a gente faz o possível para melhorar. E isso é uma herança índia, não é europeia. Índio não faz cirurgia, índio faz rezo. Índio não dá remédio químico, índio dá um remédio de chá. O índio não mata. O índio preserva a natureza através de todos os animais que circulam perto de lá. Onde eu moro é mato. E lá a gente não mata nada. Não, desde uma borboleta até uma jararaca, uma cruzeira, uma cascavel. Esses bichos têm o direito de circular entre nós. Porque eles estão cuidando do terreno deles, eles são donos do terreno. E nós invadimos o espaço deles. Então a gente tem que desviar esses animais. Nós precisamos ter a consciência que o mundo está se esfacelando. Tudo no universo está passando por um processo de transformação, que é uma metamorfose. Então, o mundo hoje, como dizia o Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Ele está prontinho para ser modificado, está se modificando. Então, qual é o objetivo do xamanismo urbano? E essas denominações que nós falamos, seja ela qual for, elas têm a obrigação de não deixar o mundo ir para o lado do caos. E o xamanismo faz a parte dele. Não tem pretensão de resolver o problema, mas vai diminuir o problema através de um trabalho sério, um trabalho amoroso. A nossa medicina, ela vem dentro de um recipiente, seja uma garrafa, ou seja uma nojinha de chá, tem uma dose muito grande de amor. Os nossos chás são permeados de amorosidade, que é a energia que está diminuindo. Então, quando chega num lugar em um camarada, te abraça do lado esquerdo para que haja
uma sincronia entre os corações abraçados, tá? Pessoas estranham. Por que abraçado do lado esquerdo? E, os corações precisam conversar entre eles para que a gente consiga não perder a fé no nosso Deus e nas coisas boas que ele deixou e que o homem está destruindo em defesa do lucro desenfreado. Não sou contra lucro, sou contra lucro selvagem. A selvageria do lucro está acabando com a vida no planeta Terra. O Mesquita aí tem bastante, né, conhecimento, né? O Mesquita tem uma biblioteca bem rara e bem, digamos assim, diferenciada, né? Então, o Mesquita, né, ele está propondo trazer aqui para o Instituto Pater essas ritualísticas, essas vivências, rodas de conversa, né, Mesquita? Trocar informações, fazer algumas ritualísticas, trazer, né, esse conhecimento aí das ervas, das propriedades medicinais dos chás, né, da nave espacial aí dele, né, que é o cachimbo, tem todo um propósito, tem toda uma configuração aí, né, simbólica, o próprio cachimbo, não é, Mesquita? O cachimbo ele é composto de uma parte masculina e uma parte feminina. O fornilho, que é essa parte maior aqui, é a parte feminina. A haste é a parte masculina. Então, para que haja luz, é preciso que haja os dois, o feminino e o masculino. Então, o que acontece? A queima do tabaco, ele estabelece, porque a queima do tabaco é possível graças a essas duas composições, o masculino e o feminino. Aí, a fumaça que emana da queima desse tabaco, ela nos conecta com a natureza, porque o tabaco é um ser vivo. A função daquele que está usando o tabaco é exatamente acionar essa nave. No momento que o tabaco entra em, digamos assim, entra em combustão, existe um processo alquímico. A queima do tabaco faz com que eu me conecte com o universo. Então, eu digo que um cachimbo é uma nave espacial. Ele, a parte física do cachimbo, que é o fornilho e a haste mais fina aqui, ele oportuniza que eu acione minha nave através do tabaco. Aí esse tabaco sobe e eu subo junto consciencialmente. Mesquita corpo fica sentado aqui. Mas um mesquita que realmente interessa, que é um mesquita etérico, que é um mesquita que acredita, né, em várias camadas, várias dimensões da nossa consciência. Essas camadas, elas vão ser desvendadas, vão tirando o véu de cima delas, conforme a minha evolução. Os 5 sentidos são nada mais, nada menos que as ferramentas que o Neanderthal deu para mim quando nasci, através do pai e da mãe. Essa ferramenta é que me faz enxergar, que me faz ouvir, que me faz cheirar, que me faz ser bom ou ser mal. Como eu digo sempre que a palavra mal não existe, existe bondade e menos bondade. Então eu trabalho pela bondade, eu trabalho pelo amor. Nossa grande moeda de troca lá no espaço é exatamente o amor. No momento que a pessoa chega, ela é recebida com um abraço do lado esquerdo, exatamente para que os nossos corações, inicialmente, antes da gente começar a falar, eles já estabelecem a conexão. Então, se a pessoa chegou lá e tem alguma intenção, ele é desarmado na chegada. Ele vai ver que ali não tem lugar para outras coisas que não sejam coisas que nos evolua, que nos projete. E aí entra muita coisa nesse processo. Porque o xamanismo
Ele é básico em termos de conhecimento, porque o índio falava materialmente a língua da tribo. Mas quando o índio entra nos seus processos evolutivos, ele fala a língua do universo, ele fala a língua de Deus. Quem fala a língua de Deus não está onde o corpo está, ele está em todo lugar que queira. E o que é esse Deus, Mesquita, para ti? Esse Deus hoje? O homem sempre teve uma necessidade muito grande de dar nome às coisas. Os povos antigos, que eram pagãos, cada tribo tinha um Deus diferente, na denominação. Mas na origem, na essência, sempre foi o mesmo Deus. Deus é luz. É esta luz que materializa tudo que existe. Todas as religiões do universo dizem que Deus está no céu e na terra e em toda parte. Veja só, nós aprendemos quando criança que a gente olhava com a plantinha, ali estava Deus, a presença de Deus estava ali. Tu olha para uma planta, tu vai ver como ela é perfeita. Olha para a geometria da formação de uma flor de girassol. Olha a geometria sagrada se manifestando ali. Olha para um homem, olha para um corpo, para ver o quanto tem de Deus num corpo. Além daquilo que a gente pode palpar, pode enxergar, tem aquilo que a gente não enxerga realmente. É ali que reside Deus. O Deus está além da matéria. E é esse Deus que a gente busca. Somente esse Deus pode salvar a humanidade do caos total. Então, para isso que nós trabalhamos. Diminuir as diferenças. Existem conhecimentos que estão sendo veiculados pelas grandes empresas, pelas grandes potências, que é a diminuição da humanidade. E aí a gente fica chocado, porque neste projeto existe um extermínio da raça humana. Nós vamos perder, segundo essas informações, a proximidade do novo Sol, nós vamos ter a desmagnetização da Terra, nós vamos ter, a Terra vai sair do eixo, muitas regiões serão atacadas diretamente pelo processo, as cordilheiras, os mares, tanto o Atlântico como o Pacífico, quanto o Mar do Norte, todas as águas vão se mexer. E, consequentemente, baseado em estudos científicos, nós vamos perder 60% da população mundial. E essa perda ela é bastante drástica. E junto com essa perda de material humano, que é a coisa mais cara que nós temos, nós vamos perder a comunicação. Porque no momento que desmagnetizar a Terra, termina com o sistema de comunicação. E aí nós vamos ser obrigados a pensar. Nós vamos ser obrigados a estabelecer conexões telepáticas, que os índios já faziam há milhares de anos, através do tambor, através da flautinha. Então, o índio sempre fez isso. O índio sempre foi telepata. O índio sempre teve premonições. O índio sempre pediu, nos rezos que ele fazia, na roda de cura, ele pedia solução para os problemas dos seus iguais. E ele não pedia para o médico. Ele não ia na farmácia comprar remédio. Ele saía de perto do fogo, pegava o cachimbinho dele, ou pegava uma maraquinha, ou pegava um tambor, entrava mato dentro. Dali um pouquinho, ali estava a erva de chá que ele buscava. E ele vinha com a erva, preparava o chá e curava os seus irmãos. A cura existe. Em todos os níveis existe a cura. Mas aí criaram o lucro.
Aí nós precisamos entrar no processo. Vai no médico, primeira coisa, farmácia. Não sou contra dar remédio, mas dá um remédio melhor. Aí chegou uma visita na minha casa e perguntou: por que tu não mata, por que tu deixa de matar a cobra, tu preserva a cobra? Aí olhou na parede e tinha um negócio de pegar a cobra pendurado lá. O que é isso aí? Disso aí eu pego as cobras, porque às vezes ela tá brava, não vou botar a mão na cobra. Então eu pego ela e boto no lugar de sempre. Mas e os bichos não comem, aí é o processo, é deles. Aí essa, digamos assim, quem vai fazer o equilíbrio é as corujas que comem as cobras de noite, é outro bicho. Tem vários bichos, várias aves de rapina que comem as cobras. E eu não mato a cobra porque a cobra é um elemento de cura. A cobra é extremamente curadora. Então, nos nossos rituais, a gente honra, a gente respeita, a gente faz rezos e cânticos às cobras, ao lagarto, aos jacarés, aos passos, ao urubu, que é o grande faxineiro da natureza, e aí por diante. Então, por que ir na farmácia se Deus deu tudo, está tudo à disposição? Eu continuo dizendo, não sou contra ir na farmácia. O que me assusta é o processo desonesto de exploração do homem pelo homem. Nas tribos indígenas não existe essa exploração. A exploração ela é do sistema e não tem como mexer nela. Estamos indo. Até quando, eu não sei. Mas a gente está procurando fazer parte da gente. Procurando não deixar a humanidade desaparecer. Ser homem, ser mulher é natural. Ser humano hoje é uma coisa rara. Abraçar o outro com intenção de cura. A pessoa procura a gente para receber um abraço. O que ela vem buscar? Vem buscar uma energia que possa ajudar ela de forma silenciosa. A minha energia, a tua energia, a energia de todos nós, ela é extremamente curadora. Um sorriso. Cara, o poder do abraço, o poder de um sorriso, o poder de um aperto de mão, essa troca de energia que não é nada mais, nada menos do que a natureza se manifestando. Maravilha. Então, olha só. Fica o convite, né? Se você quiser aí estar pessoalmente com Mesquita, né? Conhecendo mais sobre essa conexão com a cultura indígena, sobre o xamanismo, sobre, né, o entendimento da cura aí através dos chás, das ervas, das ritualísticas, do pitaro cachimbo, de tantas outras coisas. Aqui no Instituto Paté, nós vamos fazer esses encontros, onde serão coordenados aí, né, pelo seu Mesquita. E fica aí, né, seu Mesquita? Não sei se todo mundo pode participar ou não, se tem alguma regra. Pode. Pode homem, mulher, Eu acho que sim, sim. qual a idade? Até a criança pode participar, porque Pode. o segmento da sociedade parte do filho, da filha, dos netinhos. Então a gente precisa, desde já, trabalhar as crianças, desde já ensinar que o plantio de uma árvore pode salvar várias vidas. A gente precisa mostrar. Quando eu tenho uma netinha que tem fazendo 6 anos hoje, a outra que tem 4 meses, chama-se Serena. Os meus netos, eles plantam erva de chá, eu ensino. Então, as primeiras ervas não deixo nem elas pegar um pauzinho, nada. Eu faço, a terra está fofa, trabalhada, com o dedinho. Elas têm que ir lá plantar, elas têm que saber, elas têm que botar a semente na terra e acompanhar o desenvolvimento dessa semente. A primeira coisa que eu mostro
a geometria sagrada no nascimento da semente. Eu mostro para a criança que essa semente tem um ritmo e tem uma rotação harmônica. Geometria sagrada. Tem gente que diz que índio não sabe das coisas. Índio, às vezes, pode não saber expressar, mas ele mostra. É teoria e prática. Mas quando o índio não sabe das coisas, ele para, pensa e pede para o grande Espírito. Dá-me luz, Senhor. E vem a resposta. Então, aqui no Instituto, professor, tem várias pessoas que mexem com xamanismo. Ontem eu tive o prazer de conhecer 2 senhoras. Uma me chamou muito a atenção, muito. Eu até quero tocar. As 2 foram especiais, mas uma me chamou especial a atenção. Ela chegou perto de mim, ela parou, eu olhei para os olhos dela e disse, me dá tuas mãos. E ela me deu as mãos, estava vertendo água na mão da mulher. Vertendo água, estava correndo. Se pendurasse a mão dela, com certeza gotejava. Então, a nossa fala impactou tanto a colega de xamanismo que ela percebeu que alguma coisa, um processo estava se estabelecendo naquele momento. Isso é xamanismo. Conexão. Criatura e Criador. Criatura sozinha não faz nada. E o Criador precisa da criatura como operador das suas vontades. O meu Deus não pode pitar o cachimbo para mim, não pode nem cortar o tabaco, mas ele me orienta no momento que eu aciono o meu cachimbo. Ele me coloca na frequência exata que eu preciso estar. E somente naquela frequência eu tenho respostas. Então, isso que a gente, do xamanismo, eu creio que todos os irmãos que praticam xamanismo de raiz e xamanismo honesto, todos têm o mesmo propósito. E o Instituto Paté está dando digamos assim, está tomando uma direção muito interessante. Que isso aqui existe multiplicidade de informações. E o xamanismo tem todas essas informações. Porque onde é que ele busca as informações? Busca informação exatamente na fonte que é a natureza. Sem que haja essa troca, sem que haja esse pensar e receber, existe Deus, que alguns chamam de Tupã, outro de Alá, outro de Jeová. Não interessa a denominação de Deus. O fato que não tem como negar a presença de Deus. Estou olhando para ti, eu enxergo Deus. Eu olho para a água que está naquela garrafa. Eu olho para o tabaco que está aqui, gentilmente me dando luz. Eu vejo Deus. Por isso, todas as escrituras são inteligentes quando dizem Deus está no céu, na terra, em toda parte. Ele pode ter cara diferente, ele pode ter cor diferente, ele pode ter frequência diferente, mas o Deus é o mesmo. Essas frequências, elas permeiam toda a humanidade. E o xamanismo nos dá a certeza através daquilo que ele nos mostra, de forma material, não na terceira dimensão, mas em dimensões que a gente pode flutuar. E se flutua. E se flutua. Quer aprender a flutuar como Mesquita aqui no Instituto Paté? Muito obrigado, Mesquita, por esse bate-papo. Vou continuar conversando com Mesquita, vamos fazer mais algumas gravações aqui sobre os outros assuntos. E sobre esse, fica o convite aí, né? Estamos à disposição, tá? Estamos à disposição e dentro de um futuro próximo nós vamos ter uma comunicação, já que a nossa telepatia ainda está engatinhando, nós vamos usar a máquina, né? Com certeza. Índio não é tão burro. O índio sabe que ele precisa usar a máquina, ainda já que ele não pode falar telepaticamente, porque as estruturas não estão preparadas. Quando eu falo em estrutura, eu falo nos 5 sentidos. Não estão preparados ainda. Nós estamos trabalhando para isso. Estamos tentando desenvolver nossos chakras de comunicação, para que a nossa comunicação seja telepática. Então, professor, o Instituto está promovendo
uma fala nossa no mês que vem, o dia que nós estamos discutindo, para a gente falar exatamente no caminho. Nós precisamos discutir com a população o que é o caminho. Como é que você chega em determinados lugares? Caminhando. Quando você fala em caminho, nós não estamos falando de um caminho material. Esse caminho transcende o próprio corpo. Esse caminho, ele é muito mais atrativo, ele é muito mais amoroso. Lá não existe disputa onde se faz esse caminho. Lá não existe somente o objetivo principal. Quando a gente caminha, a gente olha a periferia da caminhada. E quando a gente chega no fim do caminho, o objetivo principal foi só um gancho para fazer a gente olhar para os lados e ver tudo que a gente aprendeu. Então é isso que nós nos propomos. Ir discutindo, trazendo gente para discutir. Eu até te digo que a gente pode, no futuro, trazer outras pessoas que pensem igual. Com certeza. Para a gente poder ter uma visão diferente do mesmo assunto. Porque ninguém é dono da verdade. A verdade, ela está sendo construída a cada momento da nossa vida. E eu quero te agradecer pelo final de semana. Foi incrível, extremamente salutar e instrutivo. Aprendi muito e vou continuar aprendendo. Todos nós, né, Mesquita? Vou... Muito obrigado, então, Mesquita. Obrigado a todos vocês. Fica aí o convite. Estamos à disposição no Instituto Pater. Abraço a todos. Valeu. Eu vou ficar aqui curtindo a navezinha do Mesquita.